No final, o Lúcio vai abrir para algumas perguntas. Então, se for surgindo alguma dúvida no meio do caminho, no meio da formação, vocês vão anotando. No final, o Lúcio vai abrir para perguntas, certo? Então, aí da sua casa, olhando aqui para o Lúcio aí pela tela do seu celular, vamos rezar por ele uma Ave Maria, consagrando a vida dele, consagrando a vocação dele, todo o apostolado dele também, né, pedindo a Nossa Senhora que seja essa boa mãe que o conduza sempre a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Se vocês puderem pegar a Sagrada Escritura e abrir, está lá no primeiro capítulo de Lucas, versículo 41. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Essa que vai ser a passagem que a gente vai usar já já. O tema da noite é conhecendo um pouco a consagração. Só que antes de conhecer a consagração em si, eu gostaria de estar falando alguns detalhes sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, e aí só então entrar no tema da consagração. E para dar início à noite, tem uma frase de São Tomás de Villanova. Essa frase ela resume toda a formação. A gente pode, com essa frase, iniciar e encerrar a formação para a consagração. Ela é uma frase que vai englobar todo o mistério, toda essa ação. São Tomás de Villanova, ele vinha dizer assim, bastou falar que Maria é a Mãe de Deus, nada mais é necessário. Porque não existe nada maior do que o próprio Deus. Não existe nada maior do que o próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E não há dignidade nenhuma maior do que ser a Mãe do Senhor. E o anjo, quando ele aparece para Nossa Senhora, no momento da Anunciação, o anjo, ele proclama as palavras no original, que é que caritomene. Traduzindo, que caritomene significa sempre cheia de graças. E o anjo, ele não é um ser que vai trazer a sua opinião, que vai levar as suas ideias. Ele é um mensageiro fidedigno de Deus. Ele traz a mensagem no concreto do próprio Pai. E ele fala, ave cheia de graça, sempre cheia de graça. O próprio Deus, pela sua graça, pelo seu amor, ele concede a Nossa Senhora a antecipação dos mistérios da cruz. Ele concede a Nossa Senhora as graças que Jesus nos herdaria através do sacrifício da cruz. E Nossa Senhora ela é preservada de todo o pecado. Nossa Senhora sempre cheia de graça. E aí quando as pessoas falam, mas Maria é uma mulher qualquer. A gente pode perguntar, uma mulher qualquer, ela tem a aparição de um anjo? Ela recebe a mensagem de Deus? Ela traz no seu coração a pureza virginal, a ponto de alcançar e encontrar graça aos olhos de Deus? Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. E São Tomás de Villanova, ao pronunciar essas palavras, bastou falar que Maria, Mãe de Deus, nada mais é necessário. Nós iniciamos e podemos encerrar toda a preparação com essa frase. Uma simples frase que vem englobar todo o mistério. Maria, Mãe de Deus. O Marcelo estava cantando a música dele, de Nossa Senhora, e em um trecho vem nos relembrar. Se foi por ti que Deus veio a nós, é por ti que nós vamos a Ele. Buscar Jesus fora de Maria é buscar Jesus onde Ele não está. Maria, além dela ser filha do Pai, mãe do Filho, ela é esposa do Espírito. Ela foi desposada pelo Espírito.
E não é possível nós encontrarmos Maria longe da terceira pessoa, longe do próprio Espírito, longe do Paráclito. Onde Maria está, ali também está o Divino Espírito. E o Pentecostes, nós podemos dizer que o Pentecostes ele acontece diversas vezes. Ele acontece na primeira vez quando o anjo anuncia e ali o Espírito se faz presente no ventre de Nossa Senhora. O Pentecostes ele acontece quando Nossa Senhora visita sua prima Santa Isabel e ali acontece o primeiro milagre da graça, quando São João Batista ele é renovado, ele é restaurado pelo Espírito Santo. O Pentecostes ele acontece com os apóstolos no cenáculo e o Pentecostes ele continua a acontecer diariamente na nossa vida se nós buscarmos Maria. Porque Maria, como já vem dizendo há alguns tempos, nós logo podemos ter um novo dogma sobre Nossa Senhora, corredentora, cheia de todas as graças, a medianeira de todas as graças. Onde Maria se faz presente, ali também está o Espírito. E se as pessoas perguntam por que nós devemos consagrar? Certa vez uma amiga minha, assim, de muita caminhada na igreja, nós ao conversar sobre a consagração, ela falava assim, não, eu não preciso me consagrar, eu já sou toda de Deus, não tem por que eu me consagrar a Nossa Senhora. Mas quem não sabe quem é Maria, ainda nem conhece Jesus. Porque se conhecesse Jesus, você compreenderia Maria. Maria, ela, como o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort vem nos citar lá no início do tratado, no ponto 23, ele vem dizer que Deus juntou todas as águas e ali colocou o nome de mar. E Deus juntou todas as graças e deu o nome de Maria. Maria, ela é bem-aventurada. Ela é a mãe do Senhor. E nós buscamos ela porque se nós pararmos assim para pensar, para refletir fielmente, com a luz da razão mesmo, nós vamos encontrar que todas as nossas obras, todas as nossas ações, por melhores que sejam as intenções, por mais puro que um coração humano pode estar, todas as nossas ações, elas são preenchidas com amor próprio, com a vaidade, com o egoísmo, com uma manchinha do pecado. E nós buscamos Maria justamente por isso, porque ela purifica, ela modifica a natureza, ela aumenta e ela protege e apresenta ao Pai. Nossa Senhora, além de ser medianeira de todas as graças, ela é mãe de Deus, ela é mãe de Cristo. Em 1 Coríntios, a Sagrada Escritura vem nos dizer que Jesus é a cabeça de um corpo místico, onde nós somos os membros. Maria gera Jesus por completo. E ao gerar Jesus por completo, a cabeça deste corpo místico, ela também gera os seus membros. Então, Maria é mãe de Jesus na carne. E ela é mãe de todos nós, os discípulos amados, no Espírito. Jesus, no alto da cruz, ele entrega Maria a João. E ele utiliza a palavra discípulo. As pessoas costumam falar que Maria teve... As pessoas não, né? Aquelas pessoas que querem destruir a imagem de Nossa Senhora, destruir a Santa Igreja, vem dizer que Maria ela teve outros filhos depois de Jesus. Que Jesus ele era apenas o primeiro. Mas se a gente for olhar a tradução judaica, né? O primeiro filho, no momento da sua morte, ele entrega a mãe ao filho mais novo, ao filho em sequência, ao filho mais velho depois de sua morte. E se fosse assim, Jesus teria entregado Nossa Senhora ao seu irmão. E Jesus, no alto da cruz, ele entrega ao discípulo amado, ao único discípulo, ao único apóstolo que não afastou de Jesus no momento da cruz. O engraçado é que Jesus chamou 12. Um negou de forma definitiva e não quis buscar o arrependimento. Os outros 10 negaram Jesus e afastaram em um determinado momento da carreira. Apenas um permaneceu fiel e até o fim, até a cruz. E esse era o discípulo amado, João. O detalhe importante é que esse discípulo ele era íntimo da Virgem Maria. Ele era o discípulo mais consagrado a Nossa Senhora. São João, que ao lado de Nossa Senhora na cruz, ele recebe Maria por mãe. E Jesus fala, mulher, eis o teu filho. E ao discípulo ele diz, filho, eis a tua mãe.
Então, todo aquele que tem Jesus como pai, tem Maria como mãe. É impossível você buscar a Jesus e não ter Nossa Senhora. E para dar início ao nosso tema, apenas um puxãozinho de orelha, porque quando a gente vai cantar aquela música da consagração à Nossa Senhora, muitas pessoas acabam trocando palavras para se tornar uma música ou uma oração mais alegre, bonitinha, mais piedosa, e a gente vai colocando filho e consagrado, mas não é. É coisa e propriedade. Porque coisa, como Santa Teresinha dizia, nós somos um objeto nas mãos de Deus. E quando nós somos coisa de Nossa Senhora, ela pode fazer o que quiser conosco. Quando nós nos entregamos totalmente a Nossa Senhora, nós somos apenas um objeto em suas mãos. Nós somos canal das graças de Deus, testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. A consagração a Nossa Senhora, ela nada mais é do que mostrar a finalidade que é Jesus. Muitas pessoas erram ao colocar Maria como o próprio Deus, como fonte de todas as graças. E não é bem assim. Maria é uma mulher qualquer, mas neste qualquer ela foi preservada de todo o pecado. E assim ela assume uma dignidade acima de qualquer homem. Diante de Deus, ela é uma mulher qualquer. Diante de toda a humanidade, ela é a mãe do Redentor. Nós podemos fazer um exercício comparando Maria a Jesus com os astros. O próprio Deus é a lua, o próprio Deus é o sol, e Maria é a lua. A lua, ela não tem reflexo, ela não tem luz. Ela é apenas uma transmissão do que o sol é. Ela é um exalar das graças do sol. Se nós olharmos para o sol por alguns segundos, nós não conseguiremos manter o nosso olhar fixo no sol. E se nós olharmos para a lua por uma noite inteira, nós passaremos a noite inteira olhando para a lua. Será que o problema está no sol? Não. O problema está nos nossos olhos. E a consagração à Virgem Maria é um pouco disso. Nós não podemos apresentar nada do que seja de bom nas mãos de Jesus. A consagração à Virgem Maria não é temer a misericórdia de Deus, mas é temer a nossa própria indignidade. Existe essa palavra, né? Indignidade. Não é temer a misericórdia de Deus, é temer a nossa indignidade, a nossa miséria, a nossa pobreza. E nós nos entregamos a Maria como uma mãe de um rei, porque mãe de rei, rainha é. E é o momento que Pode continuar. E o momento em que uma pessoa quer apresentar um pedido ao Senhor, ao seu rei, num palácio, ele recorre à rainha. Ele recorre a alguns servos para chegar até a rainha e, então, apresentar o pedido ao rei. Por quê? Porque um servo qualquer, ele não é nada diante do rei. Ele precisa de medianeiros. Ele precisa de pessoas que venham fazer essa ponte até o rei. E é o momento em que Nossa Senhora apresenta essa ponte até Jesus, porque aqui não estou falando que Jesus não era capaz de ser o nosso medianeiro, porque nós temos um só Deus e um medianeiro único e necessário que é Jesus. Mas até Jesus nós temos Maria, para que ela possa apresentar todas as nossas ações, todas as nossas obras, todas as nossas decisões, por menores que sejam, e apresentá-las de forma divina, de forma purificada e de forma multiplicada aos pés de Jesus. Agora que vocês já pegaram a Sagrada Escritura, lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 41, vem nos dizer: Ora, apenas Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? E aqui a gente para nesse versículo, porque Santa Isabel, naquela época não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha correspondência, demorava muito para chegar as notícias. E eu me pergunto, como Santa Isabel ficou sabendo da presença do Senhor no ventre de Maria? E quando Maria ela chega na casa de sua prima, Santa Isabel ela faz um questionamento: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Nós sabemos que diante de Jesus, Maria nada.
Maria é apenas mais uma criatura. Então, o natural das coisas seria Santa Isabel agradecer primeiro ao Filho, porque Jesus ele é imensamente maior, ele é imensamente agraciado, ele é a própria graça, então ele é infinitamente, eternamente maior do que a Virgem Maria. Então, o normal do andar das coisas seria agraciar primeiro o Filho diante de sua dignidade, que é o próprio Deus. Mas Santa Isabel, ela vem agradecer primeiro a Nossa Senhora. Por que ela faz isso? Porque ela já sabia que onde a mãe está, aonde Maria está, ali também se faz presente Jesus. E bastava agradecer Maria, porque Jesus já se fazia presente no teu ventre. Então a consagração à Nossa Senhora não é colocar Deus de lado, não é colocar Maria como fonte de todas as graças, não é buscar Nossa Senhora como nossa salvadora. É apenas nos entregarmos diante da Mãe do Senhor. Porque a Mãe do Senhor, ela, diante de todas as criaturas, ela foi agraciada. Como o próprio anjo disse, que caritomene, sempre cheia de graça, bem-aventurada. E Nossa Senhora, no primeiro milagre de Jesus, nós podemos dizer que Jesus antecipou o milagre, porque não tinha chegado a hora. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora vem dizer a Jesus, filho, o vinho acabou. E essa passagem ela é muito importante porque, em primeiro lugar, o primeiro milagre de Jesus ele se realiza dentro de um casamento. E aqui é preciso falar que um casamento é feito entre homem e mulher. E o casamento ele é levado a um grau de sacramento, porque Jesus ele quis assim, ele nos deixou o matrimônio como algo sagrado. O primeiro milagre ao acontecer dentro de um casamento, nas bodas de Caná, ele tem um valor gigantesco para as pessoas que estão no meio do mundo, para aquelas pessoas que vão se casar, para mostrar que o casamento se faz presente e ali Jesus está, para mostrar que Maria está intercedendo por todas as necessidades de um marido e de uma mulher, de seus cônjuges. Nossa Senhora, antes mesmo dos cônjuges saberem da sua necessidade, ela já antecipa e ela vai até o filho pedindo um auxílio. Nossa Senhora, ao momento em que ela recorre a Jesus, ela fala, filho, o vinho acabou. E no casamento da época, a tradição vem nos mostrar que a falta de vinho era um desastre completo. A falta de vinho seria algo trágico. E Nossa Senhora, por ser atenta às nossas necessidades, ela vai até o seu filho, porque o filho é o autor de todas as graças. E ela recorre ao auxílio de seu divino Pai, de seu divino Filho, de seu divino Esposo. A Santíssima Trindade se faz presente dentro de um casamento. E ali onde o Espírito está, Maria também está. E antecipando todas as nossas necessidades, ela recorre ao Filho e diz aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus, por obediência à sua mãe, antecipa e realiza ali o primeiro milagre da natureza, transformando a natureza daquela água em um vinho. E Jesus ele é capaz de realizar uma transformação na nossa natureza, no momento em que ele transforma a nossa natureza pecadora por uma natureza redimida em Cristo. Então nós podemos nos consagrar a Nossa Senhora sem escrúpulos, sem dúvidas, sem questionamentos. O fato é que muitas pessoas pensam que a consagração à Virgem Maria ela se dá através de alguns exercícios, através de algumas mudanças exteriores, através de algumas orações que são necessárias para serem realizadas durante o dia, mas não. Isso se chama conversão. Conversão é uma mudança externa, interna, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. E a partir do momento em que você se encontra com Jesus, você tem essa mudança naturalmente, porque é impossível você se encontrar com Cristo e continuar vivendo da mesma maneira. Então, quando as pessoas falam assim, eu não vou me consagrar porque eu vou precisar mudar minha vestimenta, eu vou precisar colocar algumas orações em prática, eu vou precisar me confessar mais vezes, isso se chama falta de conversão. Esse é um princípio básico.
A consagração a Nossa Senhora nada mais é do que entregar tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos bens, os nossos méritos, as nossas graças, os nossos sentidos, a serviço de Deus e do próximo. A consagração a Nossa Senhora é uma dependência total da Virgem Maria. Por quê? Porque nós precisamos imitar o que Jesus fez na sua vida. A vida de Jesus é uma pedagogia, é um ensinamento. Nas pequenas ações, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras de Jesus, ali está presente um ensinamento que ele proclama a todos nós. E Jesus, isso é um pouco colocado em debate, né, a idade de Jesus, 33 ou mais, ou um pouco menos, mas vamos colocar aqui 33 anos de Cristo. Por 30 anos, Jesus se colocou à disposição de Maria. Ele se colocou em forma obediente, em forma humilde, em forma de completa dependência a Nossa Senhora. O próprio Deus se humilhou a tal ponto de se colocar dependente de uma criatura, a Virgem Maria, aquela que conquistou todas as graças, aquela que diante de todos os homens é infinitamente maior. Se o próprio Cristo se coloca em dependência de Nossa Senhora, por que nós não iremos fazer o mesmo? Porque nós não iremos repetir aquilo que Jesus deixou para nós? Porque na tábua dos mandamentos, nós temos um mandamento em que vem nos dizer que devemos honrar os nossos pais. Jesus ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Então o próprio Cristo honrou a Virgem Maria em altíssima dignidade. Falar que Maria ela tem uma mancha, um cheirinho de pecado, é se mostrar indigno com a bondade, com a obra do próprio Salvador. A consagração à Nossa Senhora, ela precisa partir do pressuposto que nós nos convertemos, que nós já estamos convertidos. Não é falar que nós somos santos, que somos santos de altar, não. Que somos imaculados, não. A consagração à Nossa Senhora parte do princípio de que nós já nos encontramos com Jesus, já nos decidimos a dar a nossa vida a Cristo. Não quer dizer que nós não iremos pecar. E é por isso que Santo Inácio de Loyola vem dizer que um ser humano, um homem, ele passa por diversas conversões durante a sua vida. Mas a partir do momento em que Jesus é o centro da nossa vida, nós buscamos a consagração a Maria, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo miseráveis, mesmo caindo todos os dias, mas tendo uma certeza de que a fé não é através de sentimentos, mas é através de uma decisão onde nós colocamos Cristo como centro do nosso coração. O que não pode acontecer também é falar que nós somos consagrados à Virgem Maria e já somos melhores que os outros. Que nós somos consagrados à Virgem Maria, que nós já estamos em uma morada superior do que os outros cristãos. Que somos consagrados à Virgem Maria e assim nós somos merecedores de mais méritos e de mais graças durante a nossa vida. Muito pelo contrário. E aqui é um alerta que precisa ser falado no início da preparação. Vocês estão disponíveis a se consagrar a Nossa Senhora? Porque é um momento em que vocês se consagrarem, e se é que não já tiver começado isso, né? Mas no momento em que essa consagração se estabelecer de forma definitiva, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão ser alvo de todos os ataques satânicos. O inimigo ele vai atacar vocês com facas e dentes, porque ele ataca os verdadeiros filhos de Deus. Ele ataca aqueles que se entregam à Virgem Maria. Porque Satanás, ele sente mais ódio, ele sente mais... ele se sente mais vencido de ter sido esculachado mesmo, com o sentido da palavra, por uma criatura. Ou melhor, ele se sente mais... Obrigado. Ele se sente mais... esculachado por ter se perdido por uma criatura, a Virgem Maria, porque ela, diante de toda a sua humildade, diante de toda a sua obediência, é apenas uma criatura. E ele perde para essa criatura. Deus não, Deus já é o Criador, já é o Todo-Poderoso, já é o Todo-Onipotente. Jesus Cristo, Filho unigênito. Mas perder para uma criatura é um esculacho gigantesco. E nós precisamos ter certeza disso, de que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida à Nossa Senhora, as armadilhas do demônio elas vão começar a acontecer, se é que já não acontecem. Mas também
Não é falar que tudo que de mal vai acontecer na nossa vida é por conta do demônio. Às vezes é por conta do amor próprio, às vezes é por conta da consequência do pecado, às vezes é por conta do nosso próprio livre-arbítrio, de escolher coisas erradas. Às vezes é por permissão divina. Mas o filho da Virgem Maria, ele chama a atenção das forças inimigas. E nós precisamos saber que nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para conquistar bens, para termos saúde, para termos uma família bem estruturada, para ter conhecimento. Nós estamos aqui para aprender a adorar o Senhor. E nada melhor do que de buscar esse aprendizado, de buscar a forma de como melhor adorar o Senhor, do que aquela que ensinou o próprio Cristo. E nós não precisamos ter medo. Santa Teresa d'Ávila já dizia, quando o próprio Satanás, quando o demônio aparece para você, você não precisa ficar com medo. São os demônios que precisam ter medo a partir do momento em que você sai gritando Jesus, Jesus, Jesus. Porque a Sagrada Escritura em Filipenses vem nos dizer que todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. O próprio Cristo é o nosso bom pastor, a quem nós temeremos. E Nossa Senhora, em suas aparições, principalmente em Fátima, Nossa Senhora vem nos dizer que no fim o seu imaculado coração triunfará. A irmã Lúcia, uma das mensageiras propagadoras da mensagem de Fátima, mais tarde ela ela compartilhando as mensagens e aquilo que ela vivenciou com o seu confessor, o Padre Agostinho, Lúcia, ela vem dizer que a batalha final de Satanás se dará entre as famílias e com os sacerdotes. A batalha final se dará com os sacerdotes e com as famílias. E só de saber que Maria estava ali, nas bodas de Caná, intercedendo para que o primeiro milagre de Jesus, aquele milagre da natureza, se realizasse dentro de um matrimônio, já é de grande valia para todos aqueles que buscam o matrimônio para sua vocação. Já é de grande valia saber que Nossa Senhora se faz presente em qualquer que seja o nosso estado de vida, em qualquer que seja a nossa predisposição à vida espiritual. Pode ser que durante o seu dia você tenha 10 minutos para fazer uma oração concreta, uma oração sincera. Entregando à Virgem Maria, esses 10 minutos eles são multiplicados ao infinito. Porque Maria, como ela é uma mãe deste corpo místico, mãe de Cristo, que é a cabeça, e de nós que somos os membros deste corpo místico, onde nós temos 3 igrejas, a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Maria, ela recolhe todas essas graças, todos esses méritos, e ela multiplica, ela discorre, ela divide ao seu melhor dispor. Nossa Senhora, na consagração, ela nada mais vai fazer do que isso. A consagração, de fato, ela é uma entrega de tudo aquilo que nós somos. Pensa numa boa obra que você faz. Pensa em qualquer ação que você faz durante o seu dia. Seja você que é casada, que precisa cozinhar para sua família, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Seja você que está no trânsito e ali você mantém a paz durante um percalço ali e as pessoas todas paranoicas, xingando, gritando, e você mantendo a paz. Seja uma ação de caridade com um familiar, com um morador de rua, seja uma oração concreta e fervorosa que dura 10 segundos. Pensa em qualquer simples ação, qualquer boa obra que você faz. Qualquer boa obra que nós fazemos, independente do grau que seja, do tamanho que seja, ela tem 3 consequências. São os chamados de valores. Ela tem aquele valor satisfatório, ela tem um valor impetratório e ela tem um valor meritório. Esses 2 primeiros, os valores satisfatórios e impetratórios, são das boas obras que nós fazemos. Por exemplo, um jejum, uma oração, uma ação de caridade, uma indulgência que nós buscamos. Fica gravada essa parte. E o valor meritório é aquilo que nós merecemos para o nosso ser. Que diante de Deus é aquilo que vai nos mostrar a nossa graça. Esse valor meritório, ele é intransponível, ele é impossível de ser colocado para outra pessoa. Ele pertence ao seu ser por natureza. Ele pertence unicamente a você.
Então, quando você faz isso, você merece isso. É como se fosse a imagem do governo. Tudo que você faz, você paga imposto. Tudo que tem, o governo vai lá e merece uma parte. O valor meritório é isso para a nossa alma. Tudo que nós fazemos, nós merecemos algo que é exclusivamente nosso. Agora, o valor satisfatório e o valor impetratório das boas obras, não. Eles podem ser colocados para uma outra pessoa, para uma alma que já morreu. E na nossa consagração, nós entregamos os três à Virgem Maria. Como assim? A Virgem Maria, ela é como um banco. Sabe aquela passagem onde Jesus vem nos mostrar, a Sagrada Escritura vem nos mostrar dos talentos, né? E aí é distribuído vários talentos. E aí um primeiro, ele tem 10 e ele multiplica. Aí servo bom e fiel. Aí um segundo tem 5 e ele multiplica. Servo bom e fiel. E aí tem um outro lá que ele tem apenas um talento e com medo ele não multiplica, ele esconde. E aí, na passagem, nos é falado que poderia ter depositado em um banco para que aquele talento ele pudesse conseguir seus juros e multiplicar, nem que seja um pouquinho. Mas que por conta do medo, aquele servo era um servo mau, injusto, infiel. E um detalhe é que, só um abre aspas, a primeira consequência do pecado original, vocês sabem qual é? É o medo. A primeira consequência do pecado original é nos causar medo de Deus. E o conselho mais divulgado na Sagrada Escritura, o conselho que é mais colocado em prática na Sagrada Escritura, se chama não temas. Claro que tem as suas variações, não temais, não tenhais medo, mas não temas é o conselho mais propagado dentro da Sagrada Escritura. Se eu não me engano, é 360 vezes. Por que disso? Durante esses talentos, aquele último servo lá, ele ficou com medo, por quê? E acabou guardando. Ele ficou com medo da justiça do seu mestre. E acabou guardando e enterrando ali. E ele não coloca num banco. E aí você pode falar assim, nossa, mas isso é um pouco rigoroso, né? Porque, claro, o cara ficou com medo, então fazia todo sentido, fazia toda... Era algo prático, assim, a pessoa enterrar aquele talento com medo de não perder, né? Porque poderia acontecer diversas situações externas que levaria aquele cara a perder o talento dele. Então, como uma forma de prudência, ele enterrou aquele talento para que o talento do mestre não fosse perdido. E aí a gente pode perguntar, mas qual o mal que esse cara fez, né? O mal desse cara foi que ele... ele... Aí, agora deu branco. O mal desse cara foi que ele... Agora... Pera, vamos lá. Tá. O cara, ele não enterrou seu talento. E qual foi o problema dele? Na Santa Missa. Na Santa Missa, lá no início, nós pedimos perdão, né? E aí nós falamos, confesso os nossos pecados, né? Passando mais adiante, por atos, por pensamentos e palavras. Atos e omissões. O mal desse servo foi que ele se omitiu, foi que ele não colocou em prática. A consagração à Virgem Maria é um ato. Um ato, ele vem da ideia de que você dá o primeiro passo, de que você está disponível a se consagrar, que você está fazendo isso por livre e espontânea vontade. E esse cara, nos talentos, ele vem o quê? Por pensamentos e palavras, atos e omissões. Ele vem a se omitir. Você já parou para pensar o tanto de vezes que nós perdemos, o tantas situações que nós perdemos de conquistar méritos, graças diante do Senhor? Por conta das armadilhas do inimigo e também por conta das nossas predisposições ao pecado, a nossa miséria. E aí nós perdemos a nossa graça santificante. E aí nós perdemos o nosso tesouro diante de Deus, porque muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. E diante do pecado, São José Maria Escrivá vem nos dizer que nós precisamos ser corajosos ao ponto de fugir. Mas diversas vezes nós caímos no pecado e nós perdemos o nosso tesouro por confiarmos em nós mesmos. Maria é esse banco. É esse banco onde nós depositamos todos os nossos méritos. Entregamos tudo aquilo que nós somos. E um outro abre aspas. Um sacerdote, no momento em que ele vai ser ordenado, ele faz alguns votos, como um voto de castidade, um voto de obediência. Uma ordem religiosa, normalmente ele tem
3, 4, 5 votos. O voto de pobreza, o voto de obediência, o voto de castidade. Talvez alguns que vivem em clausura fazem um voto de estabilidade para ficarem e morrerem naquele mosteiro, naquele convento. Mas quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós fazemos muito mais do que eles. Sabe por quê? Porque quando nós consagramos a Nossa Senhora, nós entregamos tudo aquilo que nós somos. Nós entregamos a nossa vontade. E é isso que Santo Afonso de Ligório vem dizer. A partir do momento que você faz um jejum, que você faz uma abstinência, que você faz uma obra de caridade, você entrega aquilo que você tem. Mas quando você se entrega a sua vontade, você entrega aquilo que você é. E não há nada maior do que isso. Maria é esse banco onde nós depositamos todos os nossos méritos. Então, todas as nossas boas obras, elas têm consequências. Por menores que sejam. Talvez esses 50 minutos, 60 minutos que vocês estão aí escutando abobrinha, para alguns podem não fazer diferença nenhuma, talvez para alguns é encheção de saco, mas escutando com paciência, com amor, com o coração aberto, tem uma infinitude de graças que elas podem ser multiplicadas se forem depositadas nas mãos de Maria. Talvez que por conta própria, essas graças elas não vão alcançar aquilo que elas foram disponibilizadas para alcançar. Por quê? Por conta da nossa limitação. E a partir do momento em que nós nos consagramos a Maria, nós entregamos tudo nas mãos de Maria. E aí você pergunta assim, porque é uma dúvida muito recorrente com aquelas pessoas que vão fazer a consagração. E isso era uma dúvida que eu tive mesmo depois da minha consagração. É uma dúvida na questão dos nossos méritos e as nossas orações. A partir do momento em que eu me consagro, eu não posso mais rezar pelas pessoas, eu não posso buscar mais indulgências, eu não posso buscar mais obras de caridade, eu não posso oferecer mais oração do rosário para as pessoas. O que é que vai acontecer com os meus, com aqueles que estão aos meus cuidados? O que é que vai acontecer com a minha alma? Se são essas graças que diante do purgatório vão me sustentar. Porque o purgatório, vocês não pensam que é um lugar bonzinho, não. O purgatório ele é comparado com o inferno das visões místicas. A diferença é que no purgatório você só vai para o céu. O purgatório é um lugar de queimar, de purificar as nossas misérias. E quando alguém fala assim, se eu alcançar o purgatório já está bom demais, inocente, não sabe o que está falando. Porque o purgatório, de acordo com as visões místicas, é algo terrível. E são as graças que vão nos sustentar. E aí você se pergunta, se eu vou entregar essas graças para Nossa Senhora, e ela vai multiplicar, e ela vai distribuir para quem ela bem entender, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus familiares? O que vai ser daquelas pessoas por quem eu preciso rezar? E essa foi uma dúvida que eu tive por muito tempo, mesmo depois da minha consagração. E se nós temos essa dúvida, nós podemos chegar à conclusão de que nós estamos sendo injustos com a infinita misericórdia e bondade do nosso Senhor e da Virgem Maria. A partir do momento em que nós confiamos em nós mesmos e não confiamos naquela em que o próprio Senhor, do que o próprio Criador se colocou aos cuidados, nós estamos cometendo um ato gigantesco de injustiça com a bondade do Senhor. Nós não precisamos temer com o que Maria vai fazer, se os nossos vão estar amparados ou não. Nós precisamos nos entregar como o próprio Jesus se entregou por 30 anos. E Nossa Senhora ela vai multiplicar como lhe aprouver. E pode ser, por exemplo, que você esteja rezando, vamos pegar uma situação assim extrema só para mostrar assim, uma grandiosa. Você conhece uma pessoa que teve um filhinho de 2 anos que morreu. E aí esse filhinho de 2 anos que morreu, você vai e busca uma indulgência plenária para que essa alma possa ser ligada já direto ao céu. E aí essa pessoa ela vai se consagrar a Nossa Senhora e essa indulgência ela já não pode ser mais aplicada àquela criança. E aí você fala assim, mas como é possível? Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar eu aplicar essa indulgência para salvar a alma do meu filho de 2 anos? Como é possível? É o momento em que nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós entregamos todos esses méritos nas mãos dela. Porque pode ser que esse filhinho de 2 anos, ou o seu avô de 70 anos, já não precise mais dessas orações. Pode ser que ele já alcançou o céu. Pode ser que o tempo da bem-aventurança já chegou para essa alma e ela não precisa mais de orações. E a gente está rezando por essa pessoa, oferecendo esses exercícios espirituais para esta alma que já não mais precisa. E Nossa Senhora,
eu não me recordo quando, mas Nossa Senhora ela falava que tem muitas almas que se perdem porque não tem aqueles por quem rezam por essas almas. Então, pode ser que as nossas boas ações poderiam estar sendo disponibilizadas a almas mais necessitadas. E eu lembro que, engraçado, que antes de eu me consagrar, quando eu fiquei sabendo disso, mas isso não fazia sentido para mim, e eu cheguei assim, e algumas semanas antes eu comecei a buscar indulgência para todo mundo da minha família que já tinha morrido. Porque no momento que eu consagrasse, eu já não poderia oferecer isso mais. Inocente, não sabe o que está falando. Porque a consagração à Nossa Senhora, ela é uma entrega de todas as nossas boas obras presentes, passadas e futuras. Nós entregamos tudo a Nossa Senhora. E ela vai multiplicar, vai purificar e vai apresentar a Jesus da forma como lhe aprouver. Ela apresenta Jesus. E nós sabemos que o filho sempre honra a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe não faz nada do que seja contrário à vontade de Deus. A mãe, a Virgem Maria, ela não pede nada ao próprio Deus do que não seja da própria vontade do Criador. E quando nós entregamos todas essas ações à Virgem Maria, ela vai apenas limpar, tirar todas as imperfeições, tirar todas as manchinhas, todas as distorções. E aqueles méritos que eu falei, o valor meritório, que são exclusivamente nosso diante de Deus, que merecemos, é como uma poupança. Nós podemos fazer essa comparação aqui. Quando nós entregamos o nosso dinheiro à poupança, nós temos o dinheiro, mas nós não temos o dinheiro. O dinheiro é nosso, mas não é nosso ao mesmo tempo. Nós não temos ele em posse. Nós entregamos e confiamos que o banco não vai falir, que o banco não vai fazer nenhuma distorção, como houve com os governos para trás. O banco não vai fazer nenhuma injustiça e vai manter o nosso dinheiro ali preservado. Talvez até multiplicar com algum dinheirinho a mais. Esses valores que nós merecemos, no momento em que entregamos a Nossa Senhora, é um ato de completa confiança, é um ato de completo despojamento. Jesus é quando o próprio Deus ele se encarna, né? E aí Jesus ele vem na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele faz um ato chamado kenosis, é um ato de despojamento. Ele se despojou da sua divindade e se colocou à disposição da Virgem Maria. Nós fazemos isso na consagração. Nós nos despojamos de tudo aquilo que nós temos de precioso. Você não tem de precioso esse rostinho bonito, a sua beleza, a sua saúde, o seu salário na sua conta, o seu conhecimento, as suas amizades. Não, o que você tem de mais precioso é aquilo que reflete no cuidado da sua alma, esses méritos, essas boas ações. E aí, ao nos entregarmos à Virgem Maria, ela apenas vai multiplicar, ela apenas vai purificar, e ela apenas vai fazer com que isso seja elevado em grau de santidade. E todos os outros méritos ela vai dispor como bem lhe aprouver. É por isso que a partir do momento da consagração, nós não vamos mais oferecer um terço, uma indulgência, um jejum, uma ação de caridade por uma alma determinada. Nós vamos e precisamos continuar buscando tudo isso, mas nós vamos oferecer à pessoa ao invés de oferecer esses exercícios espirituais. Nós oferecemos, por exemplo, eu rezei um rosário. Eu quero oferecer esse rosário para o meu pai. Só que como consagrado da Virgem Maria, eu não ofereço mais esse rosário para o meu pai. Porque o rosário ele já faz parte, todos os méritos já fazem parte da consagração à Nossa Senhora. E ela vai dispor como bem lhe aprouver. Então, em vez de apresentar um rosário pela alma do meu pai, eu vou apresentar o meu pai à Virgem Maria, vou continuar rezando o rosário e vou falar no final da oração: minha mãe, se possível, eu gostaria de lhe apresentar a alma de fulano. Eu não vou oferecer os méritos daquele exercício por determinada alma, porque os méritos já não pertencem mais a mim, pertencem à Virgem Maria. Mas eu posso continuar rezando, posso e devo continuar buscando melhorar o meu nível espiritual, melhorar a minha intimidade com Cristo, melhorar a minha vida de oração, continuar fazendo todos os exercícios, mas em vez de oferecer esses exercícios, eu ofereço a pessoa. Eu apresento a pessoa à Virgem Maria e peço para que, se for com cuidado, para a graça de Deus e para a glória do Pai, ela possa se lembrar dessa pessoa. Mas em momento algum mais eu vou oferecer indulgência, orações, sacrifícios, penitências por determinada pessoa. A consagração nada mais é do que isso.
é despojar da nossa confiança em nós mesmos, que somos pecadores e miseráveis, e nos entregarmos inteiramente nas mãos de Deus, através da Virgem Maria. É a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Essa consagração vocês podem ter certeza absoluta, que é a melhor decisão que vocês podem fazer na sua vida. É a melhor decisão que vocês podem tomar hoje. Sabe por quê? Porque no momento final, no momento da provação, é a Virgem Maria que nos sustenta. Porque ela está ali, diante dos pés da cruz, intercedendo por nós diante do seu Filho, apresentando as nossas necessidades como nas bodas de Caná. Ela que é a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, sempre estará presente, sempre estará disponível para as nossas necessidades. E é uma completa ignorância pensar que ao nos entregarmos inteiramente todos os nossos méritos, todas as nossas ações à Virgem Maria, pensarmos que ela não vai nos socorrer, que nós seremos descartados, que nós passaremos um tempo maior no purgatório, se alcançarmos o purgatório, ou não formos direto para o céu, né? Que passaremos um tempo maior no purgatório porque nós entregamos os nossos méritos à Virgem Maria. É como um rei. E São Luís Maria Grignion de Montfort, ele faz muita essa comparação, né, com os tempos medievais. É como um rei que, para aumentar o seu reinado, para aumentar a sua grandiosidade, ele recebe de um servo todos os bens daquele servo. E aquele servo, ele dá todos os seus bens para que o rei possa ser mais valorizado. Mas chega um determinado momento da vida que aquele servo começa a passar necessidades. Você acha justamente que aquele rei deixaria de passar essa oportunidade de demonstrar gratidão para com aquele que se despojou por completo, entregou tudo o que tinha para a maior valorização do rei, e ele não alcançaria as necessidades daquele servo? A consagração à Virgem Maria não significa que nós seremos despojados de todos os nossos méritos e que seremos esquecidos diante do momento da provação, do momento final. A Virgem Maria, ela vai sempre nos socorrer. É como aquele ditado: muitas vezes a gente perde aquilo que não quer e nós ganhamos aquilo que nunca imaginamos. Você pode estar um pouco receoso de querer entregar todos os seus bens futuros, passados e presentes nas mãos de Virgem Maria e com isso ficar de mãos abanadas, ficar à mercê da misericórdia. Não. Quando nós nos entregamos a Nossa Senhora, nós somos agraciados, porque ao tomarmos posse da promessa divina, da graça de ter uma mãe, a mãe do Salvador, não existe graça maior do que tomar a posse de se fazer filho de Deus, que se fez filho da mulher. Então, nessa consagração, nada mais é do que uma conversão diária, um despojamento e uma confiança total nas mãos daquela que o próprio Criador quis se colocar à disposição. A Virgem Maria nada mais é do que uma depositária que nos mostra o caminho final, que é Jesus Cristo. E nada melhor de imitar aquela que alcançou a graça e que alcançou o mérito de ser chamada bem-aventurada, de ter a mensagem fidedigna de Deus através de um anjo. A Virgem Maria, nós podemos perceber que ela é sempre atacada por ações demoníacas, por heresias, por ataques de outras seitas, de outras denominações religiosas. E quando uma pessoa sofre um ataque assim, nada mais é do que ali está o verdadeiro bem, ali está o verdadeiro tesouro. Porque só é atacado aquilo que é valorizado. É como um esporte. Um esporte, o melhor jogador do outro time, ele é sempre atacado. Ele é sempre bem marcado. É como um filho dentro de uma família. Aquele filho que é o mais certinho, aquele filho que é o mais cuidadoso, aquele filho que é o mais amoroso, costuma despertar até ciúmes dentro de seus irmãos. A Virgem Maria, ela é sempre atacada porque ela é a bem-aventurada. Ela é a mãe do Salvador. E quando nós buscamos a consagração à Virgem Maria, consequentemente nós estamos buscando uma intimidade eucarística. Porque não tem como você ser íntimo da Virgem Maria se a sua alma não é eucarística. E se a sua alma é eucarística, não tem como você não chegar a uma intimidade com a Virgem Maria.
Porque quando recebemos Jesus na Eucaristia, nós estamos recebendo a mesma carne da Virgem Maria. Porque foi dessa carne que nos nasceu o nosso Redentor, o nosso Salvador. A consagração à Virgem Maria nada mais é de que entregar, confiar tudo o que você é, tudo o que você tem. Buscar forças, buscar amparo diante das dificuldades, naquilo que o próprio Senhor quis nos dar como a nossa mãe. Diante da cruz, Jesus nos entrega Maria. E todo aquele que é um discípulo amado do Senhor, todo aquele que é fiel ao Senhor, tem Maria como mãe. Então, nesses 10 últimos minutos, abrir, né? Pode... Nossa, gente, então agora bebe uma água aí. Nesses últimos 10 minutos aí, se vocês tiveram alguma dúvida, ficou alguma dúvida aí, você vai mandando. Pode. Vamos fazer o seguinte: tem alguma dúvida? Tem uma mãozinha aí, ó. Eu acho que aparece aqui para nós. Você aperta a mãozinha e você abre o microfone e pode falar para o Lúcio aí, que o Lúcio vai respondendo. Então, se alguém ficou com alguma questão aí, esse é o momento. Então, o momento aí da pergunta, vamos lá, gente. Um de cada vez. A consagração à Nossa Senhora, ela não é algo novo. É algo que já acontece desde os primórdios dos tempos. Nós podemos ver que São Boaventura, São Francisco de Sales, São Bernardo, já se consagraram a Nossa Senhora na época deles. Temos relato também de que no século VII, o rei Dagoberto se consagrou à Virgem Maria. E como foi falado um pouco atrás, nós podemos chegar até ao princípio da igreja, entre os apóstolos, onde São João se consagrou à Virgem Maria, mesmo que indiretamente. E São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vem nos mostrar tamanha dignidade dessa consagração, né? Tamanha maravilha que é a consagração, que ele nos aconselha que aquelas últimas páginas do tratado, né, no momento da consagração, onde você tem que fazer uma oração, ele aconselha que uma pessoa que ainda não seja consagrada, nem mesmo dar uma lida naquela oração, de tamanha importância que essa oração, de que essa consagração tem. Ele nos orienta a deixarmos para rezar essa oração apenas no dia da consagração, porque pode ser que você esteja fazendo essa preparação apenas para conhecer, pode ser que você esteja renovando essa consagração, mas ainda precisa melhorar muitas coisinhas. Então, a consagração à Virgem Maria, ela se dá de forma diária, de forma constante. E ela nada mais é do que um colóquio, do que uma conversa com Nossa Senhora constantemente. Tem uma pergunta. Lucas, pode fazer a pergunta aí. Durante a formação, você falou que a consagração à Nossa Senhora é uma conversão diária, né? Que não existe orações específicas ou coisas que a gente tem que fazer ao longo dos dias depois de consagrado. Mas como que eu consigo colocar isso em prática, né? Consagrei e a partir de agora, o que eu tenho que fazer? São Luís Maria Grignion de Montfort, ele nos aconselha diversas orações para que a gente possa estar rezando durante a nossa preparação e até mesmo depois da nossa preparação. Por exemplo, eu faço uma oração que o tratado apresenta, a coroinha da Virgem Maria, que consiste em 3 Pai Nossos, em 12 Ave Marias e o Glória ao Pai. Então, são algumas orações que nos é apresentado. Mas a consagração à Virgem Maria, ela nada mais é do que uma conversa diária. Existia um santo que, eu não vou lembrar o nome do santo, mas ele falava assim, a partir do momento em que nós nos encontramos com Deus, nós não precisamos conversar com as pessoas ao nosso redor. Não estou falando que você tem que virar um eremita, não. Mas a partir do momento em que você se encontra de fato com Deus, você conversa mesmo estando calado. Porque o seu interior é uma conversa constante, é uma conversa diária, é uma conversa incessante com Jesus. Porque no seu interior habita um hóspede.
o hóspede divino. A consagração à Virgem Maria não é colocar Deus de lado, que a gente vai esquecer de Deus e vai parar de rezar diretamente para Deus, vai parar de buscar a conversa na ação de graças, na Eucaristia, não. A consagração à Virgem Maria a gente vai colocar em prática diariamente sendo santo. Quanto mais santo você for na sua vida, maiores serão os frutos e mais profundo será a sua consagração, a sua intimidade. Então, quanto mais sacramentos você buscar, quanto mais fiel você for à sua vida de oração, quanto mais você vai avançando nas moradas interiores que Santa Teresa d'Ávila apresenta, quanto mais santo você vai sendo, quanto mais você vai se despojando do homem velho, mais perfeita a sua consagração a Nossa Senhora vai se tornando. E, consequentemente, assim, de forma involuntária, você vai se tornando íntimo de Nossa Senhora, que essa conversa ela pode cessar na boca, quando você está assim, pode ser que uma pessoa ela esteja rodeada de pessoas, mas ela está solitária no seu interior. E pode ser que uma pessoa ela esteja cheia de pessoas ao seu redor, mas ela esteja preenchida com um único hóspede, que é Cristo. A consagração à Virgem Maria vai nos dar isso. Nós estaremos em uma conversa incessante. Isso vai acontecer de forma involuntária. Você vai conversar com Maria a todo instante, a todo momento. É como aquele amiguinho imaginário, se a gente puder colocar nas palavras das crianças, né? Aquele amiguinho imaginário que você tem quando é pequeno, e aí você começa a conversar com ele assim de forma involuntária a todo momento. A consagração à Virgem Maria nos proporciona isso de forma mais eficaz, de forma mais direta. Nós nos tornamos cúmplices das nossas próprias ações. Nós nos tornamos íntimos da Virgem Maria que não tem explicação. É uma conversa diária. E quanto mais santo, quanto mais fiel nós formos a Jesus, mais em prática, mais fácil vai ser de colocar em prática no nosso dia a dia essa consagração à Virgem Maria. Deu para explicar? Deu sim, ótimo, ótimo, gostei demais. Pessoal, mais alguém que tem alguma dúvida? Willer, pode perguntar aí, Willer. Pareceu que você levantou a mão. Então, a dúvida que eu fiquei mais aqui foi sobre quando a gente fizer as nossas orações, né? A gente não pedir a graça diretamente, mas sim a gente entregar para Nossa Senhora e apresentar, digamos assim, a pessoa a quem a gente queria, às vezes que alcançasse aquela graça, né? Eu queria que ele explicasse isso novamente, por gentileza. Tá, vamos lá. Na nossa vida diária, a gente tem diversos exercícios, né? E todos os exercícios têm as suas consequências, vamos dizer. Então, quando a gente reza um rosário, nós somos merecedores, não merecedores, né? Mas Deus quis nos proporcionar que todos os nossos exercícios espirituais tivessem um merecimento. Então, quando a gente reza o rosário, por exemplo, a gente conquista alguns méritos, algumas graças que nós podemos aplicar a nós mesmos, nós podemos aplicar a uma alma que já partiu dessa vida, nós podemos aplicar para a conversão de uma pessoa. Mas lá na Sagrada Escritura, quando em 1 Coríntios vem nos mostrar que nós somos membros de um corpo místico, onde Jesus é a cabeça, então isso vem nos mostrar que as orações que eu estou fazendo aqui, elas podem ajudar na conversão de um sacerdote no Japão que vai nascer daqui a 25 anos. Ela pode ajudar na salvação de uma alma de uma pessoa que morreu na Austrália há 10 anos. Por quê? Porque esse corpo místico não se faz presente no tempo humano. As graças, elas são insondáveis. Então, nós podemos aplicar essas graças de acordo com o que nós quisermos. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós não podemos mais apresentar essas graças a uma determinada ocasião. Eu não posso apresentar os frutos que eu conquisto do meu rosário à conversão do meu pai, a conversão de um sacerdote, a salvação de uma alma. Eu não posso conquistar mais indulgências, nem que sejam plenárias ou parciais, para uma pessoa que acabou de falecer. O que eu faço? Eu preciso e devo continuar tendo todas essas práticas de devoção, esses exercícios espirituais. Nós precisamos ser santos, e a gente só é santo rezando. Só que o momento que nós nos consagramos, nós nos tornamos
consequentemente, impedidos de apresentar os méritos para uma determinada pessoa. Nós entregamos esses méritos à Virgem Maria. E aí ela, como um banco, como dispensadora de todos os bens, como prudente, como a Virgem Santíssima, ela vai apresentar esses méritos e essas graças àquelas almas que estão mais precisando no momento. Porque pode ser que você reza o terço e apresenta os frutos desse terço para a conversão do seu pai. Mas pode ser que tenha uma alma lá no purgatório que esteja precisando demais. E aí Nossa Senhora, depois da consagração, ela pega essa graça e apresenta para quem ela achar que deve receber. Não quer dizer também que os nossos ficarão despercebidos. Eu vou me consagrar e aí eu não posso rezar mais pelo meu pai? Não. Você vai rezar, vai apresentar todas as suas orações à Nossa Senhora e no final, em vez de você oferecer, eu ofereço esse terço para a conversão da minha mãe. Você reza o terço e você faz o seguinte: eu apresento a alma da minha mãe. Eu apresento e consagro a alma da minha mãe à Senhora. Nossa Senhora não vai deixar que a sua mãe passe despercebida porque você se consagrou a ela. Porque você não pode oferecer um terço a ela. Então, Nossa Senhora, ela vai direcionar as graças como melhor lhe aprouver. Em vez de oferecer um terço para uma pessoa, você oferece a pessoa a Nossa Senhora. Você apresenta a pessoa a Nossa Senhora. Continua fazendo todas as suas orações, mas não vai colocar pessoas em determinadas orações. Não vai colocar intenções nas suas orações. Você vai apenas rezar. Você vai apenas ser santo. Apenas não, né? Você vai ser santo. E aí, todos os frutos, todas as consequências, todos os méritos, quem vai direcionar é a Virgem Maria. Deu para entender ou precisa falar alguma dúvida ainda? Não, para mim ficou claro agora. Agora eu entendi melhor. Muito obrigado. Amém. Mais alguém tem? Que a gente ainda tem que dar alguns avisos ainda práticos. Se alguém tiver mais uma dúvida, aí a última. Maria Emanuela, vai lá, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Então, é mais ou menos a mesma dúvida que ele. Por exemplo, se eu estou rezando o rosário, na hora de fazer o oferecimento, você poderia dar um exemplo para a gente poder... Vamos lá. Vou fazer o oferecimento, né? E aí, lá no início do rosário, muita gente fala assim: eu quero oferecer a conversão de tal pessoa, eu quero colocar em intenção um encontro que está acontecendo, eu quero apresentar a alma de alguém que morreu. Nós não vamos oferecer as orações, nós vamos apresentar as almas. Por exemplo, terminei de rezar o meu rosário, e aí eu entrego para Nossa Senhora, né? Porque eu já me consagrei, então entreguei todo o meu rosário para Nossa Senhora. E aí, lá no finalzinho do nosso rosário, a gente pode falar assim: minha mãe, eu gostaria também de apresentar a alma de fulano, fulano e fulano. Eu gostaria de apresentar o encontro que está acontecendo. Eu gostaria de apresentar a conversão de tal pessoa. Você não vai oferecer. Por quê? Porque você só oferece aquilo que você tem. E no momento em que você se consagra, você não tem mais nada. Tudo está nas mãos de Maria. Ela vai dispor como achar melhor. E aí a gente continua rezando, continua fazendo todos os exercícios, mas em vez de especificar quais vão ser as nossas intenções, nós seremos apenas humildes e apresentaremos as nossas intenções pedindo para que Nossa Senhora possa se lembrar dessas intenções. Mas nós não vamos dar nome aos bois. Nós não vamos oferecer as orações para uma determinada pessoa. Mas isso não quer dizer, por exemplo, um sacerdote. Um sacerdote, ele é obrigado, por exemplo, na segunda-feira, a rezar pela conversão daquelas pessoas que são da sua comunidade. Um sacerdote é obrigado a rezar por uma alma que já partiu dessa vida. Então, aquelas pessoas que têm a obrigação de Estado para rezar por aquelas pessoas, elas continuam rezando. Por exemplo, tem uma oração que nós oferecemos pelas almas do purgatório. E aí a gente não vai poder fazer essa oração mais. Não, nós vamos rezar essas orações. Só que os méritos a gente vai entregar nas mãos de Nossa Senhora. Então, em vez de falar assim: eu ofereço esse terço, eu ofereço esse jejum para a conversão do Marcelo, a gente reza e no final fala: minha mãe, se a senhora puder lembrar da alma do Marcelo, eu apresento a alma dele nesse momento. Em vez de
colocar, impor, denominar, a gente apenas, na humildade, na confiança, apresenta. Eu acho que para ficar... O Lúcio já explicou de uma maneira que eu acho que deu para entender, mas para, vamos dizer assim, para tentar acrescentar alguma coisa, a gente só não vai direcionar os nossos méritos. Como o Lúcio disse, você vai continuar rezando pelo seu pai, pela sua mãe, só que você vai apresentar eles diante de Nossa Senhora. Você não vai direcionar os seus méritos. Então, como o Lúcio explicou para a gente durante essa formação, os méritos que a gente recebe, né, a gente pode, né, uma indulgência, a gente oferecer para uma alma e tudo mais. Aí, quando a gente se consagra, a gente já não vai, então, direcionar os nossos méritos para aquela alma específica que a gente quer. Agora, a gente apresenta aquela alma para Nossa Senhora. Então, no terço, eu quero rezar pelo encontro. Aí, você não vai oferecer os méritos daquele terço pelo encontro. Você vai rezar o seu terço normalmente, os méritos são de Nossa Senhora e ela vai distribuir para quem quer. Mas você vai apresentar aquele encontro para Nossa Senhora. Porque, como o Lúcio disse, Nossa Senhora é mãe. A gente apresentando para ela, não vai se esquecer de quem está próximo de nós, das intenções que a gente traz no nosso coração. Né? Nossa Senhora não quer dizer que agora a gente se consagrou a ela e entregou os nossos méritos para ela, agora ela olhou para nós como carrasco e falou, agora o Lúcio me entregou todos os méritos dele, eu vou deixar ele se lascar para lá, a vida dele agora vai ser... Não. Agora o Lúcio que entregou os méritos dele para Nossa Senhora vai olhar como uma boa mãe para as necessidades do coração dele, mas vai usar os méritos dele para a salvação das almas e como aprover para ela, e com essa finalidade, a salvação das almas. É essa a finalidade de entregar esses méritos para Nossa Senhora, a salvação das almas, principalmente daquelas que a gente não conhece. E é isso. E só para, eu acho que é para encerrar, por que nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora, além do fato de que Jesus já deu esse exemplo, entregando a Nossa Senhora durante 30 anos, né? Por que nós fazemos isso? Porque existem dois meios de nós chegarmos até Jesus. O meio, assim, com palavras bem grossas, o meio burro e o meio inteligente. Qual que é o meio burro? É nós caminharmos por conta própria. O meio inteligente é caminharmos pelo caminho que Jesus caminhou. Por exemplo, o Padre Lodi costuma dar um exemplo assim, né? Nós estamos em Goiânia e queremos ir a Brasília. E aí, durante o caminho, a gente passa por Anápolis. Nós podemos falar que vamos a Anápolis e nós podemos falar que vamos a Brasília. Anápolis é apenas um meio para chegar na finalidade, que é Brasília. Maria é Anápolis. Nós saímos do nosso caminho, passamos por Maria e ela vai nos mostrar o caminho mais curto até o destino final, que é Jesus. Consagrando a Virgem Maria, a gente nada mais faz do que imitar o próprio Cristo. Amém? Certinho? Maria, deu para entender? Deu sim, obrigada. Por nada. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vocês anotem, podem me mandar no privado, né, que eu vou tentar responder também para vocês. Caso vocês queiram perguntar direto para o Lúcio, vocês me mandem, eu mando para o Lúcio, ele responde. Caso a gente não consiga responder, a gente vai em busca também das respostas, a gente não sabe de tudo, a gente vai atrás de mais conhecimento também. Mas, diante de tudo que foi apresentado, eu acho que o Lúcio apresentou de uma maneira muito clara, mas claro tem, mas se ainda tiver ficado alguma dúvida, vocês podem anotar, me mandem no privado, né? Ou vocês preferirem mandar no grupo também, mas para a gente tentar sanar todas essas dúvidas. Agora vamos para as coisas práticas, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. A consagração, vou virar aqui, Lúcio, eu tô meio torto aqui na cadeira. A nossa consagração, então, ela tem exercícios espirituais para a gente chegar no dia 13 de maio. São 30 dias de preparação. Se a gente contar com os domingos, vai dar 33 dias. Então, a gente vai precisar fazer 30 dias de exercícios espirituais. 12 dias preliminares, depois a gente vai ter conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de Jesus. No seu tratado, lá no final do seu tratado, né, eu e o Lúcio temos a mesma edição que é essa aqui. No final, tem umas orações que São Luís vai nos apresentar. Vai estar escrito lá. O pessoal que comprou também o que eu divulguei no grupo vai estar do mesmo jeito. Lá no final vai estar assim, 12 dias preliminares. Aí vão ter algumas orações a serem feitas. Lá não tem as reflexões que a gente vai fazer. Deixa eu achar aqui, ó. O Lúcio me mostrou. Por exemplo, nesse aqui, está escrito 12 dias preliminares e aí tem a oração que é para fazer. Então, nos 12 dias preliminares, nós vamos fazer essas orações.
que aqui no caso vai ser a invocação do Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. Todos os dias tem uma reflexão para a gente fazer, uma meditação. Como no seu tratado não tem, eu vou mandar essa meditação todos os dias. Gente, esses exercícios, eles são imprescindíveis. Então, nós demos o limite para terminar o tratado até dia 7, até sexta-feira da Paixão. Ó, que dia propício, então até dia sexta-feira da Paixão, terminar de ler o tratado. E olha que maravilha, hein? Que foi bem, né? Foi top, providente. Nossa, providente mesmo. No sábado de Aleluia, nós vamos, no sábado santo, nós iniciamos nossa preparação com os 12 dias preliminares. Os domingos, nós não vamos fazer a preparação. Então, nos 12 dias lá, tirando o domingo, então a invocação do Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. Eu vou mandar a meditação para vocês fazerem. Então, vocês vão meditar, refletir, rezar em cima do que eu vou mandar. No segundo dia, invocação do Espírito Santo, saudação à Virgem Maria e a meditação que eu vou mandar. Como no seu tratado não tem essas meditações, eu vou mandar todo dia cedo. Então, se eu não mandar cedinho, vocês me cobrem para eu mandar. Todos os dias nós precisamos fazer essas meditações. Terminou os 12 dias, nós vamos para o conhecimento a si mesmo. Aí nós vamos ter outras orações, né? Deixa eu achar aqui. Que aí é na primeira semana, e nós vamos fazer a ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora e saudação de Nossa Senhora e a meditação que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar cedo. Não quer dizer que vocês precisam fazer cedo. Vocês podem fazer no decorrer do dia, contanto que vocês façam no dia. Todos os dias vão ter essas meditações. E no dia 13 de maio, nós vamos ter a nossa fórmula de consagração, que é o que o Lúcio disse. Então, nós vamos ter a nossa fórmula de consagração, que já é padrão, todos vão ter a mesma. E nós vamos assinar, antes da missa, ainda vou confirmar com o padre como que vai se dar certinho, nós vamos assinar a punho essa consagração, essa fórmula, e em um determinado momento, diante da imagem de Nossa Senhora, nós vamos juntos recitar esta fórmula, né, como uma forma mesmo de se consagrar ela. Esse ato é o ato em si de consagrar Nossa Senhora. É diante dos irmãos, diante da igreja, diante do sacerdote, diante de todos os santos e anjos, diante da Santíssima Trindade, nós estamos aqui recitando a nossa fórmula, dizendo, ó, eu estou me consagrando a Nossa Senhora espontaneamente. Não tem ninguém apontando arma na minha cabeça. É livremente. Eu estou me consagrando a Nossa Senhora. Então, eu preciso que vocês gravem isso, né? Terminem de ler o tratado. Nós precisamos terminar de ler até dia 7, para que nós consigamos nos dedicar somente aos exercícios espirituais, certo? E aí, me cobrem também, me ajudem, por favor, todos os dias, com exceção dos domingos, mandar as reflexões, meditações diárias para vocês. Certinho? Todo mundo entendeu, né? Então, nós vamos finalizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Qualquer dúvida, manda lá no grupo.